Clínica da Cidade. Oferecimento Intensiva Day e Dr. Victor Campos. Caruaru Shopping. Agendamentos 81 2011 41 50. Clínica da Cidade, sempre às terças-feiras, e está conosco o cirurgião geral, Dr. Victor Campos. Um tema que tratamos aqui, mas que gerou grande repercussão, pedidos, então a gente volta a tratar sobre o assunto e podemos, claro, atender você que tem a sua dúvida e gostaria de perguntar aqui sobre vesícula. Mande pra gente pelo WhatsApp qual é a sua dúvida, o que você tem aí de curiosidade sobre este assunto. De repente você quer saber se o procedimento demora muito, a cirurgia, ou se não, o que é preciso para o tratamento. Enfim, o que você tiver de dúvidas a respeito desse assunto, mande pra gente pelo WhatsApp. Quem está também no YouTube nos acompanhando, eu estou acompanhando aqui o pessoal participando no chat. Se tiver dúvida, a gente passa aqui para o Dr. Victor e ele responde diretamente para você, tá bom? Doutor Victor Campos, muito obrigado pela presença mais uma vez. Bom dia para o senhor, doutor. Bom dia, Victor. Bom dia aos nossos ouvintes. É um prazer mais uma vez estar aqui e poder tirar dúvida de um assunto que está sempre aí na boca do povo, né? Infelizmente, uma doença que acomete muitas pessoas e a gente está aqui para tirar todas as dúvidas e esclarecer de uma vez por todas qual a melhor conduta, qual o melhor caminho para a gente seguir em casos como esse. Ô doutor, eu lembro quando a gente tratou esse tema a primeira vez, que algumas pessoas ficavam em dúvida de quais as razões para você ter, de fato, uma inflamação da vesícula. Porque a vesícula todo mundo tem, mas tem gente que vive a vida inteira e nem se apercebe da existência dela. E outros vão ter complicações. Quais são os fatores para que alguém venha a ter uma inflamação na vesícula? Veja só, Vitor, o principal fator é a presença de cálculos dentro da vesícula, né? A vesícula é um órgão que todos temos, né? Como eu comentei até da outra vez, eu gosto de falar que a vesícula é uma caixa d'água, né? Na verdade é uma caixa de bile, é um saquinho onde a gente armazena a bile. E devido a algumas alterações metabólicas e até de contração da vesícula biliar, acaba se precipitando alguns cristais e formando os cálculos. O problema é quando esses cálculos eles impactam na saída dessa caixa d'água, na saída dessa bolsinha, que é a vesícula biliar. Então, quando ele impacta ali na saída dessa vesícula, acaba causando a inflamação da vesícula, né? Proliferação de bactérias, lembrando que a vesícula biliar ela está no trato gastrointestinal. Então, algumas bactérias que vivem no nosso intestino, elas podem ascender a vesícula biliar e causar uma infecção e uma inflamação nessa vesícula. E aí é uma patologia cirúrgica, é uma patologia que muitas vezes a gente precisa tomar medidas clínicas antes de operar, mas na grande maioria das vezes a gente precisa proceder com um procedimento cirúrgico de urgência. Ô, doutor, uma outra questão também, as pessoas ficam em dúvida. Quando a gente fala sobre cálculo, as pessoas acabam associando à questão renal. E aí lembram da água. Tem alguma coisa a ver se a pessoa toma menos água do que o indicado, ela pode ter uma propensão maior à inflamação na vesícula ou não? Não, são patologias totalmente diferentes. São órgãos e vias totalmente diferentes. Os cálculos renais, sim, eles têm relação também com a ingesta hídrica, né? Com o quanto o paciente está bebendo ou não água. O cálculo na vesícula é diferente, é uma desregulação do metabolismo do colesterol. Então, não há uma relação direta entre cálculos da vesícula e cálculos renais. Até porque os cálculos da vesícula, em sua grande maioria, existem outros tipos de cálculos de vesícula biliar, mas em sua grande maioria são de colesterol, enquanto em sua grande maioria os cálculos renais são cálculos de cálcio. É uma via totalmente diferente e uma fisiopatologia, ou seja, uma formação diferente desses cálculos. Ô, doutor, já que então os cálculos na vesícula são de colesterol, estamos falando aqui grosso modo de gordura. A alimentação rica em gordura traria uma propensão maior à inflamação na vesícula ou não? Sim, sim. Uma alimentação rica em gordura, pacientes obesos, eles tendem a desenvolver mais cálculos na vesícula biliar. Lembrando também que existe o fator genético. A genética hoje a gente sabe que está associada. Então é comum a gente escutar pacientes que possuem esses cálculos, que têm a inflamação na vesícula, dizer, poxa, minha mãe teve, minha irmã teve. Isso é muito comum.
Pacientes que perdem peso muito rápido também, pacientes que fizeram cirurgia bariátrica, uma hora ou outra acabam desenvolvendo esses cálculos na vesícula. Lembrando que o cálculo na vesícula é diferente da inflamação. O paciente ele pode ter cálculos e ter a vida inteira sem a inflamação. Porém, há uma possibilidade muito maior da inflamação dessa vesícula com a presença dos cálculos. Afinal, os cálculos eles são os principais causadores da inflamação dessa vesícula. Doutor, para o Renato que está nos acompanhando lá em São Caetano, se a gente tem um cálculo na vesícula, mas ela não gerou uma inflamação, eu nunca vou saber disso, ou em algum procedimento médico, algum exame, de repente o médico pode identificar e dizer, olha, tem um cálculo aqui ainda que você não tenha sentido nada. Olha, muitas vezes esses cálculos eles são assintomáticos. Como eu comentei com você, existem pessoas que podem ter esses cálculos a vida inteira e não ter nenhuma repercussão. Mas eu costumo dizer que é uma loteria, né? A gente não pode estar guardando aquela doença e esperando ela se manifestar. A melhor forma para descobrirmos se há cálculos na vesícula é através do ultrassom. O ultrassom é o exame padrão ouro para diagnosticar essas pedras na vesícula e a gente proceder ou não com o procedimento cirúrgico. Lembrando que cada paciente ele deve ser individualizado, não há uma regra. A gente tem que ver comorbidades do paciente, ou seja, se ele tem alguma doença que impede a cirurgia, algum fator que dificulte essa cirurgia e até a gente decidir qual a via que vai ser realizada essa cirurgia. Ô, doutor, a gente está falando sobre vesícula, mas como a vesícula está diretamente ligada ao fígado, muita gente fala sobre alimentação e que sente ali o fígado, consumo em excesso de bebida alcoólica que traria prejuízo ao fígado. Esse ponto específico da bebida alcoólica, por exemplo, a pessoa que bebe muito pode ter aí uma chance maior de inflamação na vesícula? Não há uma relação direta entre a formação de cálculos e a presença do paciente etilista. O que acontece é que o etilista, naturalmente, ele vai ter um fígado mais prejudicado. Então, uma inflamação, uma colecistite, ou seja, a inflamação da vesícula, num paciente etilista, num paciente cirrótico, por todas as comorbidades, por todas as doenças que trazem o etilismo e a cirrose, torna-se uma doença mais grave. Torna-se uma cirurgia mais complicada e mais delicada, com consequências, às vezes, bem mais sérias do que um paciente ígido, do que um paciente que não possui nenhuma outra doença. Olha, a Sueli está aqui com a gente no YouTube, um abraço, mandando bom dia. O senhor disse que a gente pode fazer um exame de ultrassom e identificar os cálculos. Nós estamos no mês de dezembro, o pessoal está planejando aí, Natal, Réveillon, de repente vai viajar, enfim, ninguém quer ter uma urgência de última hora. É indicado as pessoas fazerem um exame? É possível realizar esse exame, identificar o cálculo, de repente já agir antecipadamente? Sem dúvida. Muitas vezes os pacientes eles nos procuram por um achado ultrassonográfico. Muitas vezes está sentindo alguma outra dor, algum outro sintoma, e encontra essas pedrinhas ali na vesícula. Nós vamos sentar, avaliar o caso do paciente e indicar ou não a cirurgia, tá? Lembrando que na maioria das vezes a gente indica, porque nós conseguimos viver sem problema nenhum, sem a vesícula biliar. Apesar de ser um órgão que nasce conosco, que faz parte do nosso sistema digestório, nós conseguimos viver sem ele. Então, muitas vezes, o risco de possuir esses cálculos, ele se torna maior do que a realização da cirurgia. Que hoje uma cirurgia videolaparoscópica minimamente invasiva, ela se torna muito mais segura do que a gente guardar aquelas pedrinhas ali, esperando que elas inflamem. E é legal você informar, comentar sobre o final de ano, que aumenta com certeza o número de inflamações na vesícula. Porque no final do ano todo mundo quer ali jantar, aquela ceia, com aquela comida farta na mesa, né? Acaba exagerando um pouco na gordura, nas frituras. E a gente sabe que a bile, ela serve para digerir as gorduras, para ajudar na digestão dessas gorduras. Então, a vesícula ela vai trabalhar mais. Com esses cálculos lá dentro, há uma possibilidade maior desses cálculos acabarem impactando na saída dessa vesícula e causando essa inflamação. Ou, às vezes, ali a contração da vesícula com aquelas pedrinhas ali dentro, causar uma dor, tá?
é diferente a dor de um cálculo e a inflamação da vesícula, tá? A dor do cálculo, a cólica biliar, é aquela dor que a gente sente quando a gente come algo gorduroso, mas que logo passa após algumas horas. Porém, quando essa dor ela não cessa e ela continua, desenvolve-se uma infecção na vesícula. E aí sim é a chamada colecistite. É uma cirurgia que tem que ser realizada de urgência, porque há uma infecção da vesícula e que a gente precisa retirá-la o mais rápido possível para que essa infecção ela não se alastre, ela não se espalha, tá? Diferente da cólica biliar, que é aquela cólica, aquela dor que dá, ela passa um tempo e vai embora após algumas horas. A vesícula ela dando sinal de que ela está ali presente, ela tem aqueles cálculos e que uma hora ela vai complicar. Bom, vamos ajudar as pessoas a identificar como é essa dor, em que lado do abdômen ela se concentra e quais seriam os casos em que a pessoa pode, entender que vai passar, que é algo transitório, ou aquele que, é urgente, tem que ir para o hospital agora. Bom, classicamente, a dor da vesícula biliar, a cólica biliar, ela se manifesta através de uma dor no hipocôndrio direito. Traduzindo, do lado direito do abdômen, abaixo da costela. Muitas vezes até irradiando para o dorso, ou seja, andando para as costas após uma alimentação copiosa, após uma alimentação rica em gorduras. Essa dor, ela normalmente cessa após algumas horas ou com o uso de algum analgésico comum, ou Buscopan, dipirona, paracetamol. Porém, se essa dor não cessar em uso de analgésicos comuns, é imprescindível a avaliação médica. Quanto tempo a gente deve esperar, doutor? Olha, a gente faz o uso de um analgésico até 2, 3, 4 horas, a gente espera a melhora dessa dor. Após esse período, já é sinal de que essa vesícula ela vai complicar. Então, a busca da ajuda médica é imprescindível, porque da avaliação médica, além de toda a anamnese, de toda a entrevista que a gente vai fazer com o paciente, o médico experiente, ele precisa examinar o paciente, ele precisa pôr a mão na barriga do paciente e identificar alguns sinais que vão nos inferir, que vão nos demonstrar que aquela vesícula está inflamada e que precisa-se de uma cirurgia de urgência para sanar aquele problema do paciente. O diagnóstico, ele é via ultrassom. Tá? A gente precisa do ultrassom para identificar o espessamento, tá? A parede da vesícula ela fica mais grossa porque está inflamada, está infectada, e a presença desses cálculos. Porém, o exame físico ele é fundamental, além, é claro, de exames laboratoriais, que vão quantificar e ajudar no diagnóstico da infecção da vesícula, ou seja, da colecistite. Dr. Vitor Campos aqui no Clínica da Cidade, conversando conosco aqui sobre inflamação na vesícula e as complicações. Doutor, para o Givanildo Ferreira, para o Erinaldo Farias, que estão conosco aqui no YouTube, lembro que da última vez que falamos sobre esse assunto, o senhor disse, olha, não é pelo fato de você ter a possibilidade da vesícula inflamar que você vai sair indiscriminadamente tirando a vesícula de todo mundo, cada caso é um caso. E o senhor disse agora, às vezes você pode sentir uma cólica e não é um caso de urgência. O que define o caso? Diz, olha, aqui a gente tem que fazer a intervenção cirúrgica. É um somatório de fatores, tá? Primeiro, a gente vai lançar mão de exames auxiliares, como o ultrassom. No ultrassom, a gente vai perceber a presença do espessamento dessa vesícula biliar, tá? E a leucocitose nos exames de sangue, ou seja, as células de defesa, os leucócitos, presentes no hemograma, eles vão estar aumentados, indicando uma infecção, além do sinal de Murphy, que é um exame que nós médicos realizamos no abdômen do paciente, que vai indicar que aquela vesícula ela está inflamada e que ali precisa-se de uma intervenção cirúrgica ou tratamento com antibiótico terapia para uma posterior intervenção cirúrgica. Lembrando que a cirurgia de urgência, quando a vesícula está inflamada, ela é mandatória na maioria dos casos. Não em todos os casos, porque existem pacientes que por outras comorbidades, outras doenças, não nos permite realizar a cirurgia naquele momento. Então, nós esfriamos o processo
Esperamos desinflamar aquela vesícula para a gente fazer uma cirurgia eletiva, uma cirurgia programada, onde vamos lançar mão de um parecer cardiológico, alguns exames do coração, para ver se está tudo bem para a gente operar com mais segurança aquele paciente, tá? No segundo tempo. Porque imagina, é muito mais fácil a realização, muito menos complexa a realização da cirurgia quando a vesícula ela não está inflamada. Porque os órgãos ali ao redor, eles não estão espessos, eles não estão mais tão frágeis. Então, durante o procedimento cirúrgico, é uma técnica mais segura, quando o paciente não está em vigência da colecistite, da inflamação. Quando a vesícula ela está menos inflamada, torna-se uma cirurgia mais segura. Porém, quando ela está inflamada e a gente vê que o paciente ele não vai melhorar com antibióticos, a cirurgia ela é mandatória para resolver de vez o caso. Lembrando que cada caso é um caso, a gente precisa avaliar um por um. Mas respondendo à tua pergunta bem objetivamente, a gente precisa lançar mão de alguns exames complementares, principalmente ultrassom, exames de sangue, para a gente fechar o diagnóstico da inflamação e proceder ou não com a cirurgia de urgência. Ô, doutor, quando a gente está diante de um quadro de inflamação, que outras possibilidades de diagnóstico podem confundir esse processo? Ou seja, a pessoa está sentindo uma dor, pode ser algo da vesícula, mas de repente pode ser outra coisa e o médico vai ficar ali buscando os elementos de diagnóstico, um exame específico para poder fechar mesmo o diagnóstico. Tem isso ou não? É super fácil identificar? Não. Existem vários diagnósticos diferenciais, como a gente chama, né? A vesícula inflamada é uma síndrome. É uma síndrome de abdômen agudo inflamatório. E a inflamação, ela pode se dar por diversos outros órgãos. Então, a experiência e os exames complementares são fundamentais para a gente fechar o diagnóstico corretamente. Então, muitas vezes, nós podemos confundir só na avaliação física, apenas na anamnésia do paciente, com outras patologias, como apendicite, diverticulite ou qualquer outra inflamação que a gente tenha no abdômen. Por isso que nós lançamos mão de exames complementares, para que a gente tenha um diagnóstico dirigido para a gente resolver diretamente o problema que está sendo causado naquele paciente. Bom, como cirurgia eletiva, quanto tempo demora para resolver a questão da vesícula? Olha, hoje a colecistectomia, a retirada da vesícula de uma cirurgia eletiva por videolaparoscopia, ela se dá de uma forma muito rápida e muito segura. O tempo cirúrgico ele varia de cirurgião para cirurgião e de paciente para paciente. Diferente de um carro, quando a gente abre o capô, em que as pecinhas elas estão todas ali, que a gente simplesmente tira e coloca uma nova, o nosso organismo ele é diferente, ele se mexe, ele é vivo. Então, algumas variações anatômicas, algumas aderências, algumas outras alterações dentro do nosso abdômen podem dificultar um pouco a cirurgia e demandar um pouco mais de tempo, um pouco mais de precisão durante a cirurgia. Mas uma cirurgia de vesícula comum, onde o paciente ele não tem nenhuma alteração, onde foi uma cirurgia muito bem programada, ela pode se dar aí em torno de 20, 40 minutos, ou em casos complicados e colecistites, podem durar horas, até 3, 4 horas. Mas uma cirurgia que você faz no mesmo dia você vai para casa e está tudo bem? Sim, uma cirurgia eletiva nós podemos operar hoje com segurança pela manhã ou pelo fim da manhã e o paciente ele dormir em casa. Uma cirurgia programada, uma cirurgia onde todos os exames pré-operatórios foram feitos, onde nós vemos que não há nenhum fator de complicação e que durante o ato cirúrgico foi algo realizado sem nenhuma intercorrência, o paciente ele vai para casa no mesmo dia. Tá? Muitas vezes eu escuto, doutor, parece que eu nem operei, eu não senti nada. Eu vim aqui, fiz a cirurgia, estou indo para casa, sinto só aquele incômodozinho, que é um cortezinho, que é necessário para a gente introduzir os instrumentos para realizar a cirurgia, mas na grande maioria das vezes eu escuto isso, doutor, parece que eu nem operei. Complicações, doutor, o que pode acontecer? Está lá na mesa de cirurgia, de repente surgiu algo inesperado ou esperado, possível, mas que ninguém gostaria que acontecesse.
que se faz numa situação como essa? Que possibilidades são essas de complicações? Veja, complicações cirúrgicas, elas são infinitas, né? Nós estamos lidando com o corpo humano e com uma série de órgãos ali dentro do abdômen. Tá? A inflamação da vesícula, junto com a infecção, acaba alterando também a anatomia e a textura dos órgãos ao redor. Então, o descolamento da vesícula, encontrar as estruturas anatômicas, isso pode lesar alguns órgãos durante a realização da cirurgia. A gente pode desenvolver sangramentos, fístulas biliares. Muitas vezes a aderência, a inflamação é tão grande que existe uma fístula. O que é fístula? Uma comunicação da vesícula para alguma alça de intestino, tá? E isso é uma complicação muito séria, porque a gente vai ter literalmente uma abertura, uma comunicação da vesícula com o intestino, com um órgão que não era para estar se comunicando diretamente com a vesícula. Então, veja bem, a gente vai ter que retirar a vesícula, a gente vai ter que, muitas vezes, retirar parte daquele intestino, fazer suturas naquele intestino, que são órgãos muito delicados. E essas suturas, elas podem acabar causando vazamento. E a gente sabe o que passa dentro do intestino, muitas vezes fezes ou bolo alimentar. Né? E essa fístula, ela pode evoluir para uma fístula dentro da cavidade abdominal. E isso é uma catástrofe, né? É uma doença que leva muito tempo, que pode evoluir com infecção generalizada, com sepse, né? E diversas outras complicações. Além das complicações inerentes ao ato cirúrgico. Durante a cirurgia, o paciente pode ter algum sangramento, o paciente ele pode desenvolver alguma reação, inclusive até a anestesia, devido à infecção. Por isso que é importante a programação cirúrgica e uma equipe experiente para realizar o procedimento. E temos tudo isso lá no Intensiva Day. Sem dúvida. Lá a gente trata o paciente, né, individualizado. Caruaru hoje é uma cidade muito bem assistida em termos médicos, temos profissionais muito bem qualificados, hospitais muito bem renomados e que trazem essa possibilidade de um tratamento efetivo. Lá no Intensiva Day também é dessa forma. A gente avalia o paciente individualizado, temos profissionais muito bem qualificados, em que vamos lançar mão de todos os exames necessários para a realização da cirurgia de uma forma segura. Doutor, para a gente fechar a nossa conversa de hoje, vamos responder aqui ao Isaac, que está dizendo que a esposa dele fez cirurgia de vesícula e de vez em quando sente dores. Ele quer saber se é verdade ou se é mito, que alguém que faz a cirurgia vai sempre sentir algum incômodo, alguma dor. Olha, isso é mito, tá? Isso é mito. A gente faz a cirurgia para retirar a dor e retirar a doença. O que pode acontecer são aderências. Toda vez que realizamos cirurgias, o intestino ele tende a criar essas aderências, que nada mais, nada menos do que o intestino ele vai colar na região onde estava ferida, né? O ferimento causado pela retirada da vesícula. A gente minimiza esse procedimento, essa alteração, através de cirurgias minimamente invasivas. As cirurgias abertas, elas tendem a causar mais aderências. Então, o que eu sugiro ao Isaac? Que investigue, que busque ajuda médica para investigar do que se trata essa dor. O que está causando essa dor? Às vezes a dor ela não era da vesícula, ele tinha aquela pedrinha, a vesícula não causava dor, a dor era de outra doença, de outra patologia, foi retirada a vesícula, achando-se que a dor poderia ter sido de lá, mas não foi. Então eu recomendo, Isaac, levar sua esposa para uma nova avaliação médica, para que haja uma investigação mais profunda e a gente consiga identificar o que está causando essas dores no abdômen da sua esposa. Doutor Vitor Campos, cirurgião geral, conversando conosco aqui no Clínica da Cidade. Doutor, muito obrigado pela presença mais uma vez. Terça que vem nos encontramos aqui. Vitor, muito obrigado. Fico à disposição aí para tirar qualquer dúvida. E lembrando, doença a gente não guarda, doença a gente não espera. Final de ano, sempre há um aumento muito grande da procura de pacientes com inflamação. Então não vamos esperar a doença se manifestar. A gente precisa tratar com prevenção. E essa prevenção, ela deve ser realizada por todos nós. É isso aí. E este foi o Clínica da Cidade de hoje. Clínica da Cidade. Oferecimento Intensiva Day e Dr. Victor Campos.
Caruaru Shopping. Agendamentos 81 2011 4150.